Brasil deve mesmo enfrentar sérios problemas de transportes durante a Copa do Mundo de 2014. Um relatório do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, prevê que a maioria dos aeroportos em obras não ficará pronta para o evento. Turistas, torcedores e as próprias seleções correm o risco de perder para o cansaço. Para se ter uma ideia, o aeroporto de Guarulhos, o maior do país, ainda nem tem projeto de reforma. Vamos agora a outros destaques desta quinta-feira. Chefes de Estado do Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, os chamados BRICS, encerram o encontro propondo mudanças nas Nações Unidas e no sistema financeiro internacional. Preso o homem acusado de vender o revólver calibre 38 ao atirador da escola em Realengo. Trem do metrô do Piauí com 180 passageiros sai dos trilhos em cima de uma ponte. Menina de 6 anos enfrenta o constrangimento de ser revistada em aeroporto dos Estados Unidos. Jornalista brasileiro provoca crise diplomática ao xingar a rainha da Jordânia e as primeiras damas árabes. Ela e as outras piranhas são intragáveis. Manobra de fabricantes chineses livra seus produtos de taxas extras e restrições impostas pelo Brasil. E à noite, com gol de placa do Cruzeiro na Libertadores. Participam da edição de hoje o cientista político e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Paulo Sérgio Pinheiro, e o professor de filosofia da USP, Vladimir Safato. O Jornal da Cultura abre com um flagrante da cidade de São Paulo, registrado hoje pelo cinegrafista Rodney Sugita. A imagem mostra como a prefeitura da cidade, que exige dos seus cidadãos que têm carros a inspeção veicular, não tem o mesmo cuidado com a própria frota. O cinegrafista passava por uma das alças de acesso à marginal do rio Tietê quando se deparou com um caminhão soltando muita fumaça pelo escapamento. É tanta poluição que mal dá para enxergar a traseira do veículo. Pelas siglas que aparecem, ele pertence à Regional da Sé, da Prefeitura Paulistana. As lanternas também estão quebradas e a placa amassada. O Jornal da Cultura entrou em contato com a Prefeitura, passou a placa do veículo e perguntou que providências serão tomadas. Até o início desta edição, não houve resposta. Nome no Serasa. Essa é uma das medidas que a Prefeitura de São Paulo quer adotar contra os motoristas que não pagam as multas de trânsito. O primeiro lote que vai entrar em cobrança soma quase R$500 bilhão. Quem não paga multas de trânsito aplicadas na cidade de São Paulo pode ter o carro apreendido e ficar sem licenciamento. E a partir de agora, com o nome sujo. A medida atinge mais de 697 mil proprietários de veículos que deixaram de pagar quase 2.900.000 multas aplicadas entre 2006 e 2009. O período não foi escolhido ao acaso, é que as multas prescrevem após 5 anos. Quem tiver multas pendentes vai ser primeiro notificado pela Prefeitura e terá 30 dias para apresentar defesa. Se quitar o débito, fica livre de sanções. Se não pagar, vai receber outra notificação para quitar a multa em até 30 dias. Passado esse período, o nome é incluído no Cadastro Informativo Municipal, o CADIM. A partir desse momento, o inadimplente não pode participar de concurso público, perde o direito a benefícios como Leve Leite e o Bolsa Família. Quem é funcionário público ou tem contrato com a prefeitura fica sem receber e empresas ficam impedidas de participar de licitações. O município vai informar a Procuradoria Municipal, que entra com uma ação de execução fiscal. Quando tiver a condenação definitiva, o nome do inadimplente é incluído no Serasa, o Serviço de Proteção ao Crédito. Eu acho certo, sim. Por que a gente paga e eles não? Está inadimplente, então, como qualquer outro, né? É teu nome, é teu cadastro, tua carta. Eu acho que o mais óbvio, o correto é você pagar. Esse advogado diz que a medida é legal. Legal né? Existe um trâmite administrativo e jurídico que é realmente legal, porém é imoral
na medida em que esta verba ou esta penalidade é muito maior frente ao que a prefeitura vem investindo com esse valor, com essas verbas aí arrecadadas com as multas de trânsito. Bom, eu gostaria de começar pelas duas matérias que a gente apresentou. A primeira é o flagrante da nossa equipe aqui do Jornal da Cultura e a segunda, essa matéria sobre as multas. Existe uma contradição aí entre o que é obrigação da gente, cidadão, e o que é dever da prefeitura? Não, acho que tem duas coisas interessantes aí, né? Que a primeira delas é o que o advogado mesmo falou, quer dizer, seria bom que a gente tivesse a certeza de que o dinheiro levantado com toda essa multa e essa indústria de multas fosse direto para a melhoria do sistema de trânsito de São Paulo, certo? O que está longe de ser o caso, né? Por outro lado, acho que a prefeitura, se ela quer exigir dos cidadãos uma série de cumprimentos, de algumas obrigações que ela mesma criou, então seria interessante, primeiro, que ela mesma respeitasse essas obrigações, né? Dizer, a prefeitura pode multar o cidadão. Seria interessante que o cidadão pudesse multar a prefeitura também. Né? Porque eu tenho uma série de multas que eu gostaria de passar na prefeitura. Né? Porque eu acho engraçada essa situação onde, quer dizer... Por exemplo, que multa? Não, espera-se da prefeitura que ela cumpra pelo menos os seus projetos no que diz respeito à melhoria da estrutura do sistema viário de São Paulo. Ela é incapaz de cumprir os projetos que ela mesma colocou. Certo? Então, ou seja, criando uma situação na qual os motoristas de São Paulo são obrigados a de fato, tentar se virar em relação àquilo que a prefeitura não fornece. Né? Eu gostaria de multar os ônibus também que trabalham para a prefeitura, que eles poluem, não existe ali controle nenhum dessas concessionárias, dessas empresas que trabalham para a prefeitura. A gente vê, principalmente no fundão da Zona Sul, eles andam, os ônibus soltando uma fumaça horrível, caindo aos pedaços. Eu acho que está lançada a ideia da gente poder também multar a prefeitura. Olha, divulgada imagens de um dos 4 ataques a tiros contra 10 pessoas em Santos e em São Vicente, no litoral de São Paulo, na madrugada de domingo. 6 vítimas ficaram feridas e uma morreu. As imagens captadas por câmeras de segurança de um prédio mostram um ataque a 2 homens quando eles caminhavam por uma calçada em Santos. O assassino, que estava em um carro preto, passou pela dupla, depois voltou em marcha ré e pareceu pedir informações quando começou a atirar. Um dos homens levou 6 tiros, o outro foi atingido por um e morreu no local. Até o momento, ninguém foi preso. Preso no Rio de Janeiro, o homem que vendeu um dos revólveres usados por Wellington Menezes de Oliveira, o atirador que matou 12 crianças em Realengo. Manuel de Freitas Louvise trabalhava na mesma empresa que Wellington. Ele vendeu o revólver em setembro do ano passado, porque precisava de dinheiro para consertar o carro. Segundo Manuel, o atirador alegou que a arma seria para defesa pessoal. Uma tristeza imensa. O senhor adivinhasse, eu mesmo entregava ele. Manuel foi descoberto graças à perícia, que identificou a arma, mesmo com a numeração raspada. Na semana passada, a polícia já havia prendido 2 homens pela venda de outro revólver usado por Wellington. A pena vai de 4 a 8 anos de prisão. A venda de arma entre cidadãos é uma hipótese prevista na lei, mas tanto o vendedor como o comprador devem procurar a Polícia Federal para fazer a transferência de propriedade. A compra e venda de arma sem autorização é considerada crime, sujeito, como a gente disse, a pena de 4 a 8 anos de prisão. Eu gostaria de dar uma parada aqui para a gente falar ainda sobre esse assunto do atirador do Rio de Janeiro e organizando a nossa conversa assim de uma maneira bem simples para a gente objetivar. A primeira eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a exposição que esse atirador teve na mídia. Ontem, por exemplo, ele foi divulgado um segundo vídeo onde ele contava ali toda os seus planos, enfim, o que ele estava querendo fazer e tudo mais. E eu fiquei pensando assim, imagina, nesse mundo cheio de maluco, será que esse rapaz não vai ter aí um grupo de seguidores que comecem a repetir a mesma coisa? Porque ele ganhou um espaço na mídia fantástico. Paulo. Entre os suicidas, isso ocorre, copycat, né? Eu me lembro de um secretário do governo americano que se suicidou na televisão com um tiro na boca. Depois houve outros parecidos. Eu não creio que nesse caso... Nos Estados Unidos, entre 1966 e 2010, houve 135
massacres, enfim, tiroteios parecidos com esse de São Paulo. Então, os números não... A probabilidade de uma criança ser morta num tiroteio nos Estados Unidos é bem baixa. Agora, é evidente, eu acho da maior irresponsabilidade divulgar. Eu sou contra a censura à mídia sobre todos os aspectos, mas eu acho que o vídeo dele preparando o assalto, eu acho que a divulgação é irresponsável. É irresponsável porque simplesmente cria mais pânico para esses outros Wellington que não recebem um atendimento adequado, porque é inexistente no Brasil para atendimento de saúde mental para os adolescentes. E eu acho, eu acho que também era a hora da mídia talvez se pautar por um código comum que ela própria se estabeleça para o tratamento desses casos. Quer dizer, de apresentar o homicida como um monstro, não resolve nada. E depois... o Brasil está entrando na etapa do terrorista, isso é bobagem. Então, eu acho que precisa de sobriedade e esse evento precisa ser tratado com sobriedade para que as crianças, no futuro, sejam melhor protegidas. A discussão, no momento, na posição, pelo menos, do Jornal da Cultura, foi essa, assim, de seguir por uma linha de que esse rapaz, assim, de alguma maneira, faltou para ele algum atendimento público, algum atendimento psiquiátrico, que a gente tem falado bastante aqui. E o Vladimir estava contando que o Brasil é um país que tem o maior número, um dos países que tem o maior número de psiquiatras e psicólogos, é isso? Principalmente psicanalistas. Psicanalistas. Sim. Não, eu acho o seguinte, primeiro voltando a essa questão, existe um fenômeno psicológico que é o chamado comportamento por contágio, né? Isso de fato ocorre, né? Quer dizer, é bom lembrar que a maneira com que a mídia explorou a situação fez com que ele conseguisse sair do anonimato, quer dizer, ou seja, de uma certa maneira o ato dele foi bem sucedido. Ele saiu do anonimato e virou uma celebridade, certo? Então, de fato, quer dizer, quanto mais essa lógica vai se estabelecendo, mais a possibilidade de um tipo de comportamento por contágio vai se constituindo. E então, o plano dele deu certo do começo ao fim, porque ele preparou aquele vídeo para ser exibido. Exatamente. E foi em todas as redes, sites e tudo mais. Sim, tem um pouco a ideia do delírio de grandeza, que isso acontece muito nesse tipo de situação. Agora, por outro lado, eu acho que, de fato, seria interessante aproveitar esse caso para levantar um problema que é a ausência completa de atendimento psicológico para pessoas de baixa renda no Brasil. Quer dizer, o mínimo que se viu do histórico familiar desse sujeito demonstra claramente que, quer dizer, uma família totalmente desestruturada, com caso de psicose na família, certo? Quer dizer, que se tivesse um tipo de atendimento presente, certo? Não só nas escolas, mas também nos locais, você tinha toda a condição de conseguir minorar essas situações. No entanto, não existe. E é inaceitável, porque, de fato, o Brasil é um dos países que mais forma psicólogos no mundo. Certo? O número é impressionante. Certo? É o país que mais tem. Quer dizer, se você é de classe média, todo mundo passou por alguma experiência de psicoterapêutica. Certo? Então, ou seja, mas o problema é que isso é uma coisa que está totalmente represada no interior da classe média. É importante que você tenha um tipo de serviço de assistência psicológica e psíquica para pessoas de baixa renda. Olha, um seminário em São Paulo discute como ajudar o professor a tirar o máximo proveito da tecnologia na sala de aula. Hoje, a maioria não consegue aproveitar todos os recursos dos equipamentos. O desafio é usar a tecnologia para deixar a aula mais interessante. Os alunos prestam muito mais atenção numa aula com projeção multimídia, na frente do computador, do que numa sala de aula normal, só com lousa e giz. Na sala de aula não dá para ver vídeo, só tem que ficar escrevendo. O problema é a falta de capacitação do professor. Uma pesquisa feita pela Universidade de Campinas mostrou que 85% dos professores de escolas estaduais paulistas não sabem usar o computador como ferramenta pedagógica. Por isso, professores precisam transformar esse medo em desafio. A gente não nasceu nesse mundo, não é? Há um sotaque aí do nativo, né, que é aquele que nasceu no mundo atual da tecnologia, e aquele da geração Baby Boomer, por exemplo, que é a minha geração. O medo, ele existe, não é? Mas a gente não pode fazer do medo uma parede que nos distancie
né, da realidade da escola e do mundo atual. Nas escolas de ensino fundamental de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a tecnologia é usada como um instrumento de ensino. Uma vez por semana, os alunos vêm para a sala de informática. Os novos recursos são necessários para essa nova geração. Eles estão numa era tecnológica, né? É celular, iPod, a internet na casa de todo mundo. Então eu acho que a educação não pode fugir disso, né? Em São Paulo, um seminário internacional discutiu práticas inovadoras em educação. E segundo especialistas, maneiras diferentes de educar podem aumentar incrivelmente a absorção de conteúdo. O organizador do encontro acha que as novas tecnologias devem ser encaradas como aliadas. Para ele, a interação e a troca de informações que a tecnologia possibilita facilitam a assimilação. Num sistema tradicional em que o professor fala e o aluno escuta, ele grava 5% das informações. Num sistema em que o aluno apreende com os seus outros companheiros e tenta ensinar para os seus outros companheiros aquilo que ele recebeu, ele grava 90% das informações. Então é muito mais efetivo. Essa conversa trata de um mundo real? Não, olha, eu acho difícil engolir essa matéria. Isso parece merchandising de empresa de merchandising não é. Não, tudo bem, mas você percebe? Quer dizer, criou uma situação onde a culpa é de quem? É do professor, porque falta capacitação. Quer dizer, o sujeito ele não consegue nem... Ele ganha R$ 1.100 por mês. Quer dizer, ele não deve ter nem um computador em casa. Como é que ele vai conseguir desenvolver esse tipo de trabalho? E tem mais, quer dizer, esse tipo, porque eu fiz por brincadeira, mas esse tipo de equação é uma equação que está muito presente nas escolas, que é um pouco a ideia de que você não consegue ensinar porque tem um gap tecnológico, tem um problema, você já tem um problema tecnológico. Não é verdade, não é verdade. Certo? Quer dizer, não é esse o problema. Qual que é o problema? Não, o problema é outro. O problema é que você não tem estrutura de ensino, no sentido de que, sei lá, você não consegue mais estabelecer esse processo de planejamento de ensino, você não consegue mais estabelecer processos, sabe, de uma série até a outra. A criança não consegue enxergar muito claramente para onde ela está indo. São coisas tradicionais do processo educacional. Não vai ser colocando um computador que você vai resolver esse tipo de problema. E também a escola está muito atrasada em termos do não reconhecimento das crianças como portadoras de direitos. Quer dizer, permanece na maioria das escolas um funcionamento autoritário por parte dos professores. E justamente o que é necessário, é claro, tudo isso aí deve ser simpático. Eu gostaria de saber qual foi a companhia que financiou esse encontro. Mas de qualquer maneira foi útil, porque a gente está falando disso aqui. É útil, isso nós não vamos julgar pelo lixo, mas os professores, por exemplo, os professores em áreas conflagradas, escolas na área de narcotráfico, tudo isso estão totalmente abandonados, são heróis e heroínas. É verdade. A reclamação que não consigo conter mais meus alunos, é porque os professores não são treinados em técnicas especiais de como lidar de uma forma respeitosa com alunos reconhecendo direitos e deveres. Isso está totalmente ausente da escola. Então, não é o computador que vai resolver. É por outro lado, porque fica um pouco o discurso assim, você precisa achar alguma coisa que a criança sinta prazer. Se a criança não sentir prazer, então não vai conseguir aprender. Ou seja, já começa num princípio totalmente absurdo, que é assim, você ensina a criança a só aceitar aquilo que dá prazer. Bem, mas se você fazer com que ela acredite dessa forma, ela nunca vai aprender nada. Bem, aprendizado, me desculpa, mas não é realmente uma coisa prazerosa. Totalmente prazeroso. Quer dizer, prazeroso no final, quando você consegue resolver o problema, mas até lá não. Quer dizer, não participar do processo, né? Sempre ter uma expectativa de ser divertido, de ser totalmente prazeroso. O dia que aprender logaritmo for divertido... e nenhum computador vai conseguir fazer isso. Uma menina de apenas 6 anos foi revistada em um aeroporto dos Estados Unidos. Indignados, os pais da criança gravaram a ação e colocaram as imagens na internet. O vídeo mostra uma agente de segurança revistando a menina dos pés à cabeça. O caso aconteceu no aeroporto de Nova Orleans, na Louisiana. A mãe disse que ela chorou muito depois da revista e perguntou se tinha feito alguma coisa de errado. A Administração Americana de Segurança dos Aeroportos disse que a funcionária seguiu os procedimentos corretos e que a revista aconteceu porque surgiu uma dúvida na imagem do scanner corporal. No entanto, as autoridades prometeram rever as normas de segurança para passageiros menores de idade.
É um abuso isso, não é? É um abuso de total desconhecimento dos direitos da criança. Quer dizer, isso aí é uma violação dos direitos dessa criança. Isso não é muito justo dizer isso a respeito dos Estados Unidos, mas eu não vou me conter e vou dizer. Os Estados Unidos, junto com a Somália, são os dois únicos países entre os 193 estados da ONU que não reconhecem, não ratificaram a Convenção dos Direitos da Criança. Essas autoridades aí desse aeroporto... A semana passada eu passei por uma revista desse tipo, porque eu passei por um scanner novo e esqueci um papel e eles me submeteram a esse mesmo tipo de... Agora, essa criança de 6 anos ficou traumatizada. Os pais deviam processar. E é tão ridículo, a gente viajou agora também, quando a gente estava na fila entrando nos Estados Unidos, tem aquela fila onde você vai tirando o sapato e não sei o quê. Se você, no meio da fila, quisesse jogar no cesto, como muita gente foi fazendo, tirava a garrafa e jogando, você joga uma bomba ali, você já está no meio. Quer dizer, ninguém viu o que você está jogando. Os responsáveis, os responsáveis pelos atentados passaram por tudo isso. É um desperdício extraordinário de tempo, de salários desses funcionários, porque você não vai impedir, como aconteceu nos atentados recentes, através desses métodos. Posso dizer uma coisa? Pode. Acho o seguinte, existe de fato todas as preocupações ligadas à segurança, tal, que elas não podem ser negligenciadas, mas existe também uma dimensão desse problema, que é a utilização do discurso securitário para disciplinar completamente a sociedade. Ou seja, para criar uma situação na qual qualquer cidadão, seja ele uma criança, pode a todo momento receber um impacto brutal da mão do Estado, certo? E não pode dizer nada. Eu lembro, por exemplo... Você reclamou, dançou. Você não pode falar nada. Quando teve, em 2001, o 11 de setembro, eu lembro, por exemplo, em Paris, o que eles fizeram? Eles fizeram uma série de leis, entre outras, uma lei que dizia que se você pulasse a catraca, certo? Do metrô, você iria preso. Eu achei engraçado, você imagina, cara, o terrorista pulando a catraca do metrô, né? Com uma bomba debaixo do braço. Em Londres mataram o jovem brasileiro porque ele pulou a catraca fugindo. Isso, ou seja, a sociedade ela como deve a gente ser muito... acreditar também que o bandido vai devolver armas na campanha de desarmamento, né? É um pouco. A sociedade ela deve ficar muito esperta para esse tipo de uso do discurso securitário. Olha, mais uma. Hoje a quinta-feira está quente. Olha, a seguir, jornalista brasileiro xinga mulheres de líderes árabes e provoca crise diplomática. E mais, países do BRICS encerram um encontro e pedem outras moedas, além do dólar, no comércio internacional.